Agora sim, de volta com o Educador Entrevista, na companhia aqui do Dr. Carlos Leandro. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. É um prazer sempre estar aqui no seu programa aí para falar um pouquinho da saúde dos nossos olhos, né? Boa tarde a todos também que estão nos assistindo aí. Exatamente. E, doutor, falando em saúde ocular, a gente está num período que, né, acende uma luzinha vermelha de cuidado aí, tempo muito seco, não é? Exige aí uns cuidados extras. Exatamente. E esse ano a gente está num clima muito desfavorável, né? Então a gente está com um período de frio durante o dia, pela manhã e à noite, e calor seco durante o dia mesmo, né? Então isso para os nossos olhos é muito ruim. A queixa de pacientes com alergias oculares, olho seco e conjuntivite aumentou muito nesses últimos 30 dias aí. E aí tem preventivo para isso? Na realidade, assim, para as alergias, né, sim, lubrificação do olho, né, limpeza dos cílios durante a noite quando for tomar banho, né, isso sim a gente consegue prevenir. Mas já as doenças relacionadas a vírus e bactérias, né, que são as conjuntivites, isso infelizmente é o contato mesmo com as outras pessoas, né. Isso faz parte de uma pequena epidemia, vamos dizer assim, que está sendo comum agora em decorrência do tempo. Exatamente. Tempo propício para propagar essas doenças. Exatamente, né? Então a gente vê muitas pessoas com gripes e resfriados, tosse nessa época do ano, né? Proveniente à proliferação de vírus mesmo comuns do resfriado, né? E isso pode também acometer os nossos olhos, levando às conjuntivites, tanto por vírus como por bactérias. Exatamente. E é fácil de detectar, né, essa questão, porque assim, olha, né, em casa, você fez uma limpezinha na casa de manhã, você vai chegar à tarde, você vai ver pó, né? Carro, né? Lavou o carro de manhã, chegou à tarde, você vai ver lá que já empoeirou tudo. E o mesmo está acontecendo com óleos, né? Por isso que fazer higienização, umidificar é importante. Exatamente, né? Então a gente considera isso como um clima de deserto, vamos dizer assim, a umidade relativa do ar extremamente baixa, né? E a variação muito grande de temperatura, né? Então a gente tem uma variação aí de quase mais de 10 graus às vezes durante o dia. E isso é muito ruim. Então a gente investir em umidificar o nosso ambiente de casa, principalmente, ou até o ambiente de trabalho, para amenizar esses sintomas de irritações oculares, é muito bem-vindo. Muito bom. Maria Fernanda aqui, não é, colocando uma questão também importante, que é pessoas que utilizam lente, tem que ter algum cuidado especial nesse período? Exatamente, né? Cuidado redobrado, né? E tentar também diminuir um pouco a intensidade do uso das lentes, né? Então, enquanto estiver em casa, tentar não ficar com as lentes, tirar as lentes, deixar o olho dar uma refrescada, deixar o olho dar uma lubrificada, para depois, no dia seguinte, retomar o uso das lentes. E mesmo durante o dia, no uso das lentes, tentar manter usar colírios lubrificantes adequados para lentes intraoculares, para que o olho sofra um pouco menos. E óbvio, fazer as consultas oftalmológicas para um espaço menor, né, mais frequente, para saber se essas lentes não estão trazendo nenhum prejuízo aí para o olho. Exato. Porque é isso, né, que a gente falou, esse pozinho aí do período acumulado nos olhos com uma lente ainda vai causar atrito, pode causar algum problema. A lente naturalmente ela já leva a um aumento do olho seco. Queira ou não queira, a lente acaba impedindo um pouco ali a distribuição de lágrima dentro do nosso olho. E se você já está num período seco, isso vai ficar pior ainda, né? Então, realmente, o nosso clima atual é muito desfavorável para o uso de lente de contato. Perfeito. A Clara colocando, né, nessa lubrificação, né, existem colírios específicos, soro, o que é interessante utilizar? Exatamente, né? Existem os colírios lubrificantes, né, que a gente receita durante as consultas. Esses colírios, eles são de acordo com cada paciente, né? Tem colírios hoje que não usam conservantes, para pacientes que têm maior tendência de alergias, né? Mas
não tendo colírio, não tendo feito consulta, água mesmo filtrada, soro fisiológico, gelado, né? Fazer uma compressa fria com esse soro nos olhos, isso tudo umidifica o nosso olho e traz conforto para o nosso olho. E a higienização, né? Durante o dia, essa poeira, esse tempo seco, faz com que nossos cílios fiquem com sujeira, vamos colocar assim, e junto com a oleosidade da pele, forma uma pastinha, uma sujeira mesmo, aderida ali nos cílios. Então, tentar limpar bem, usando até shampoozinho que lava nenenzinho, né? Esses shampoos que não ardem os olhos, isso aí ajuda muito a melhorar a distribuição de lágrima para a lubrificação do nosso olho. E isso é importante destacar, né? Porque, como o doutor coloca bem, né? É a oleosidade natural do corpo somada à poeira. Exatamente. Vai formar um cimento ali que só a água não tira, né? Então, às vezes, precisa do shampoozinho para fazer essa remoção. Exatamente. A gente não tem o hábito de limpar os cílios, de esfregar mesmo os cílios, né? Isso deveria ser um hábito de todo mundo. E quando a gente fala em oleosidade da pele, não significa que a pessoa tem que ter pele oleosa. Nós temos a nossa oleosidade natural, né? E se você associa isso ao suor do dia, isso é com uma combinação com a sujeira, uma combinação terrível ali para os nossos cílios, né? Exatamente. Né? E fora a contaminação normal, né? Ao longo do dia, sem perceber, as pessoas levam a mão aos olhos o tempo todo. Exatamente, né? Então, é aí que as doenças acabam se proliferando, né? Então, se você, por exemplo, está com um resfriado, e você coça o seu nariz e depois você leva a mão ao olho, você automaticamente está levando aquele fator de contaminação para o seu olho. E mesmo pegando em objetos, tocando nas pessoas, né? Agora com as pessoas circulando normalmente, né? Pós-pandemia, as pessoas pararam de usar máscara, né? Então as doenças que a máscara freava voltaram a ficar mais frequentes. Dentre elas, as conjuntivites. Perfeito. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque o olho está suscetível a toda a contaminação, né? Então, quando a gente pensa toda a doença de contato que a gente tem, né? Ela acaba passando por esse processo do olho, não é? Até no período da Covid, né? A gente tinha estudos de contaminação da Covid via ocular. Exatamente. E até um processo meio que natural, se a gente for pensar. Durante o tempo da pandemia, que a gente ficou mais isolado e também usando máscara, a gente praticamente não teve casos de conjuntivites. E a gente teve a nossa defesa natural para esses agentes enfraquecida por isso. Então agora, com a normalidade das coisas, é natural que a gente tenha esse período de maior contaminação nas conjuntivites, até que o nosso olho volte a ter as defesas naturais e isso depois vai voltar no nível normal. Então já era meio que esperado isso, né? Lógico que o clima desfavorável com o tempo seco também contribui para que isso fique ainda mais epidêmico, né? No ponto de vista de conjuntivite. No último bloco eu deixei um spoilerzinho aqui, né? Que a gente ia falar um pouquinho de presbiopia, né? Primeiro eu queria que o doutor explicasse o que é. Bom, a presbiopia é a famosa vista cansada, né, que é muito mais frequente após os 40 anos, né? Então, o que significa isso? Para a gente poder enxergar de perto, né, o nosso olho precisa fazer um esforço, né? Existe uma musculatura dentro do nosso olho que traz o foco para a gente poder mexer no celular, leituras, objetos próximos. Por volta dos 40 anos, esse músculo que faz esse esforço para a gente enxergar de perto, ele começa a ficar enfraquecido, né? E por isso que às vezes muitas pessoas já tem que chegar às vezes para trás assim o objeto para poder dar o foco melhor, né? Quando isso começa a acontecer, é sinal da presbiopia, que é a vista cansada. Então a presbiopia nada mais é do que a perda da acomodação, uma perda da capacidade que a gente tem para fazer o foco com nitidez para perto. Perfeito. E justamente a partir daí começa-se a fazer também os ajustes, não é, com entrada de óculos ou de lente, etc., para compensar
não Exatamente. é essa Então, ação. a presbiopia não tem muita conversa. Tem que usar o óculos mesmo, né? Hoje já existem cirurgias para tratamento da presbiopia, né? E muito eficazes, mas obviamente que isso depende de cada caso. Mas basicamente a presbiopia é tratada com óculos para perto. Pessoas que já usam óculos para longe, né, que tem miopia, astigmatismo ou mesmo a hipermetropia, podem ter a opção de usar o óculos multifocal, né? É o óculos que tem a visão de longe e a visão de perto, né? Então, diagnosticada a presbiopia, o tratamento vai ser feito caso a caso, de acordo com cada pessoa. Muito bom. O doutor falou aí que a partir dos 40 é que ela começa a se manifestar, não é? Mas hoje tem um fator que é o uso de tela. Isso tem antecipado? Sim. Na realidade, né, isso ficou muito mais precoce realmente em decorrência da maioria das atividades hoje serem relacionadas ao uso de telas, né? Então, qualquer pessoa, qualquer profissional hoje, ele acaba usando bastante o computador e até mesmo o celular, né? E isso está fazendo com que as pessoas cada vez mais cedo usem óculos e as pessoas cada vez mais cedo têm os sintomas da presbiopia. E o que causa especificamente, né? Porque hoje a gente já vê a questão de ações nos aparelhos que eliminam a coisa da tela azul, etc. Isso ajuda, não ajuda? Então, aí são duas situações, né? A luz azul das telas, né? A gente chama, na verdade, ela não é azul, né? É o nome, luz azul, ela né? É branca, né? Ela é branca, né? Porém, o efeito da luz azul é um efeito nocivo para a nossa retina ao longo do tempo. Muito tempo de exposição à luz azul pode levar a problemas de retina. E outra situação é o uso excessivo das telas, né? Então, o uso excessivo das telas, ele enfraquece esse músculo que a gente usa para fazer foco. Por isso que as pessoas hoje usam muito mais óculos do que algum tempo atrás, né? Então, quando a gente pensa em telas, a gente tem esses dois fatores, né? Os aparelhos mais modernos hoje, eles têm filtro para essa luz azul, né? Então, a intensidade da luz não interfere tanto se você tem o filtro. E também as pessoas que usam óculos, a gente já tem os tratamentos com filtro azul, que a gente chama, né? Que é um filtro de proteção na lente do óculos que bloqueia a intensidade, a nocividade da luz azul, né? Perfeito. Então é isso, né? Buscar esse tipo de filtro para pelo menos preservar e tentar dosar esse tempo de tela. Exatamente. Hoje a gente acaba às vezes até receitando óculos, por exemplo, se o trabalhador fala que eu trabalho 10, 12 horas dia na frente do computador. Mesmo que não tenha grau, mesmo que ele não precise usar o óculos, a gente acaba receitando hoje o óculos com um grau de descanso, com a proteção da luz azul, para proteger essa pessoa que é a profissão dela. Então, ela vai trabalhar nessa condição talvez 10, 20, 30, 40 anos. E, às vezes, lá no futuro, ele pode ter os problemas que esse filtro evitaria. Então, tudo isso para a gente desacelerar uma presbiopia. Exatamente. E também evitar problemas mais sérios de retina no futuro, né? Porque os problemas de retina relacionados com a idade já é sabido que são causados também pelo excesso de luz azul. Perfeito. E nesse caso vai gerar também o quê? Uma catarata precoce? Catarata cada vez mais precoce e degeneração da retina, né? Então a nossa retina, ela funciona lá no fundo do olho como um tapete, né? Que dá nitidez na nossa visão. Se você tem uma degeneração nesse tapete, se esse tapete fica com defeito, você tem também defeito na visão. Então as pessoas começam a enxergar embaçado de longe e de perto, de modo que você não consegue corrigir com óculos, nem com cirurgia, né? Então, hoje a gente já consegue prevenir essas doenças nas consultas de rotina e na prescrição de óculos com a proteção azul. Muito bom.
Guilherme, com uma questão interessante aqui, né? O que é mais aconselhável, TV com luz acesa ou com luz apagada? Bom, isso na realidade é uma dúvida que muitas pessoas têm. Isso não interfere, na verdade, em nada, né? O que interfere mesmo é a distância que você assiste a TV, né? Então, quanto mais afastado da TV, melhor a proteção. E uma coisa também que a gente desaconselha é, se você está assistindo a TV com a luz apagada e mexendo, lendo um livro ou fazendo alguma outra atividade que não tem a luz adequada, isso não é legal, né? Então, a iluminação do ambiente que você está assistindo TV ou mexendo do celular não interfere, né? Porque tanto a TV como o computador, como o celular, eles têm sua própria iluminação, né? Então isso na verdade não traz problema algum. Então o que a gente tem que ficar atento? O tempo que a gente está exposto àquela atividade, TV, computador, celular, e também a proteção da luz azul que a gente fala, né? Então esses fatores que são importantes, tanto no qualquer tipo de tela. Perfeito. E hoje a gente tem aquela questão, né, das telas cada vez maiores, não é? E pensar nisso, né? Dimensão da tela com distância também. Exatamente, né? Então, se você tem uma TV grande e você fica 40, 50 centímetros, 1 metro na frente da TV, você vai ser muito mais exposto, né? Então, a gente considera como ideal uma distância para assistir TV de 2 metros para frente, né? O ideal mesmo seria uma média de 4 metros, né? Distante da TV, que é considerada uma distância segura. Todo mundo medindo a sala agora, tenho certeza disso. 4 passos largos. Para ver se está na distância correta. Álvaro, parabenizando e perguntando, né, nesse caso, né, da chamada aí presbiopia da vista cansada, de quanto em quanto tempo temos que ter aí um retorno para avaliar esse quadro da vista? Isso aí é meio que universal, né? A gente considera dentro de um limite, dentro da maioria das pessoas, uma vez ao ano, né? Então a gente hoje já faz exames em crianças, em recém-nascidos, né, para teste do olhinho, detecção de algumas doenças que podem acontecer já na infância. A partir daí, uma vez ao ano, idade pré-escolar, idade adulta e idade próxima da presbiopia, né? E obviamente que em casos específicos, que tiver alguma outra alteração, o médico pode fazer com que esses retornos sejam mais cedo, né? 6 meses, 3 meses, 8 meses, mas de uma maneira geral, uma vez ao ano. Perfeito. Continuando falando em telas aqui, o Augusto, né? Hoje a gente tem mais uma invenção aí que são os óculos de realidade virtual, né? Que aí você está com praticamente a tela dentro do olho. Na realidade, né, os óculos de realidade virtual ainda a gente não sabe muito bem como que isso vai impactar na nossa visão, né? Ainda é uma realidade pequena, a gente não tem uma amostragem muito grande ainda de pessoas usando esse tipo de óculos. Obviamente que ele vai ter suas vantagens, né? Você vai ter do ponto de vista tecnológico, mas com certeza absoluta isso aí vai acabar impactando sim em doenças oculares mais precoces, talvez doenças oculares novas que a gente ainda não conhece, né? E como toda novidade, a gente vai precisar de um tempo para saber realmente se isso vai trazer algum prejuízo para a nossa visão. Luiz Fernando, parabenizando aqui, doutor, pelas observações e coloca a questão, né, dos óculos na hora da escolha, né? Multifocal, ele coloca, por que algumas pessoas não se adaptam ao multifocal? Excelente, essa aí é uma excelente pergunta, né? O multifocal, existe um temor das pessoas quando a gente comenta assim, vamos receitar um multifocal. Muita gente assusta, nossa, será que eu vou adaptar, será que eu não vou? A adaptação do multifocal, ela depende de inúmeros fatores, né? A primeira coisa é assim, a grande maioria das pessoas se adaptam, tá? Talvez você demore uma semana, eu demore 2, tem pessoas que demoram até 1, 2 meses, mas a grande maioria se adapta. O primeiro fator, a receita, né? Se a receita precisa estar correta, né? O médico precisa acertar mesmo ali na receita, isso é um fator de não adaptação, erro na receita do médico. A confecção do óculos pela ótica também
é um fator super importante, né? Então, existem muitos pacientes que não se adaptam ao multifocal porque ele foi mal montado, né? E a própria adaptação das pessoas mesmo. Então, a gente considera hoje que uma média aí de 5 a 10% das pessoas não se adaptam. A receita pode estar correta, o óculos feito corretamente, a pessoa simplesmente não se adapta. Isso é uma questão da adaptação do cérebro mesmo, né? A pessoa sente desconforto, tem pessoas que têm náuseas, né? Pessoa dor de cabeça. Então, assim, normalmente, na minha experiência, eu quando vou receitar um multifocal que o paciente vai usar pela primeira vez, eu dou mais ou menos as dicas de como deve ser a armação, né? Mais ou menos o tamanho da armação, curvatura da armação, né? E oriento sobre algumas medidas. Coloco na receita algumas medidas que esse óculos precisa ter para que a adaptação seja mais correta, né? E obviamente que se você é um paciente usuário de multifocal e não está se adaptando, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no oftalmologista, né? Para ele dar uma checada no óculos e checar a receita e às vezes entrar em contato com a ótica para tentar resolver esse problema, né? Exato. E é importante isso, né? Conferir a estrutura do óculos, não é? A questão é que no final das contas, você tem que esquecer que está de óculos. Exatamente, essa é a ideia, né? O paciente que usa multifocal, depois que ele está totalmente adaptado, tem que ser um processo natural, né? Os focos da visão estão distribuídos ali no óculos e isso tem que acontecer naturalmente. O cérebro se adapta a isso, né? Então, é muito fácil hoje eu que tenho experiência já por estar há muitos anos atuando, eu consigo perceber, por exemplo, uma pessoa que está usando multifocal pelos movimentos de cabeça que ela acaba fazendo para achar os focos de visão, né? Mas esses movimentos de cabeça passam a ser movimentos leves, automáticos, que não incomodam em nada. Então, todo paciente que está usando multifocal e ele incomoda com os movimentos, tem alguma coisa errada, né? E é importante as pessoas saberem também que toda receita de óculos multifocal, o paciente tem até 3 meses para trocar sem custo algum, né? Então, existe uma garantia dos laboratórios de 3 meses. Então, suponhamos que o paciente está usando há 2 meses e ele não está se adaptando e o médico precisa fazer algum ajuste na receita, essa troca é feita sem custo, né? Então, é importante que o médico oftalmologista saiba que você não está se adaptando ao multifocal e aí fazer o ajuste necessário para que, se houver precisar trocar, que troque, né? Então, o sistema de adaptação é fundamental. É fundamental, checar, fazer bonitinho e tal. E a Yara coloca uma questão também, né? E aí a gente vê a outra ponta, né? Das pessoas que compram, e a gente ainda vê isso, infelizmente, né? Óculos sem receita, né? Vai lá na banquinha, lá, parece que esse aqui regulou e tal. Que risco essa pessoa está correndo? Exatamente, né? Na realidade, esses óculos que são comprados sem receita, eles são lupas, né? São lupas que tem 1 grau, 1,5 graus, 2 graus, 3 graus. E isso é feito, colocado sem medida alguma no olho, né? Então, isso aí, se você vai usar... esqueci hoje, comprou e usei hoje, tudo bem, não tem problema. Mas se você vai usar rotineiramente esse óculos, isso pode trazer problemas sim. Problemas justamente na questão da presbiopia. Às vezes você pode ter um aumento exagerado no grau em decorrência do esforço errado que o seu olho está fazendo ali diante de um grau que não é adequado para você. E muitos pacientes também têm diferenças de grau entre um olho e outro. Então, quando você coloca a mesma graduação dos dois lados sem saber, você faz com que o seu olho faça um esforço diferente para cada olho. Isso pode acarretar em piora da presbiopia no futuro. Então, muito cuidado e também muito cuidado na questão específica desse período que a gente estava falando de adaptação, né? Porque, olha, não me adaptei, estou forçando a usar, pode gerar problema também. Exatamente. Então, isso aí é uma regra meio que básica nos consultórios oftalmológicos, pelo menos deveria ser. Todo óculos, antes do paciente usar, independentemente de ser multifocal ou não, primeiramente tem que ser avaliado pelo oftalmologista, né? Para conferir que a receita que ele fez está realmente naquele óculos. E todo paciente também que não está se adaptando a qualquer tipo de modelo de óculos, deve informar seu oftalmologista para que o problema seja resolvido. Perfeito. Falávamos
no início do programa aí da questão, né, do tempo propício para as infecções, para as doenças, enfim, né? E a Juliana questionando, né? Nesse caso, né, essas doenças são virais, bacterianas ou pode ser os dois casos? Pode ser, exatamente, pode ser os dois casos, né? Então, a gente tem 3 tipos básicos de conjuntivite hoje, né? As conjuntivites alérgicas, que elas não são contagiosas, né? Que acontecem pela predisposição que a gente tem, né? Tem pessoas que têm predisposição à alergia, ou mesmo a uma pessoa que passa um protetor solar, um rímel, uma maquiagem, isso pode levar às conjuntivites alérgicas, né? E a gente tem os 2 principais grupos, que são as conjuntivites bacterianas e as conjuntivites virais. As duas são contagiosas, né? E somente durante o exame oftalmológico que você diferencia uma da outra, né? E baseado nessa diferenciação que vai ser o tratamento. A conjuntivite viral, basicamente, você trata com anti-inflamatório e a conjuntivite bacteriana você trata com antibiótico. Exatamente, né? E todas têm esse período mesmo aí de descanso, cuidados. Exatamente, né? Então, a partir do momento que você faz o diagnóstico de uma conjuntivite, tanto viral como bacteriana, primeira coisa, você tem que afastar aquela pessoa, né? Como qualquer doença contagiosa. Porque às vezes você tem uma pessoa no trabalho que está com conjuntivite, se você não afasta ela, depois pode ser toda a equipe ali, né? Você tem uma equipe de 5, 6 pessoas trabalhando junto. Daqui a pouco tá os 6 contaminados e aí o problema pode ser mais sério, né? Então, hoje em dia, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico e começa o tratamento correto, 3 dias de afastamento aí é suficiente aí para já o efeito do antibiótico não deixando contaminar mais. Bianca também com uma questão interessante aqui. O uso excessivo de maquiagem, né, o tempo todo, ou dormir de maquiagem, pode causar riscos? Excelente pergunta também, né? A maquiagem, na verdade, o uso excessivo da maquiagem não é o problema, né? O problema é a maquiagem que a gente não tira, né? E a gente sabe que, às vezes, chega cansado em casa, né? Madrugada ou mesmo à noite. Eu tô com preguiça, vou dormir, amanhã eu tiro. E aí é aí que os problemas vão acontecendo, né? Então você pensa bem, um tempo seco, sujeira no cílio já normal desse tempo seco, oleosidade da pele e ainda a maquiagem, né? Isso é uma combinação explosiva, né? Para que haja problema, terçol de repetição, inflamações de glândulas lacrimais, aparecimento mais frequente de conjuntivites, né? Então a gente sabe que usou a maquiagem, chegou em casa, tem que remover aquela maquiagem. Não tem o demaquilante, usa o shampoozinho que a gente acabou de falar mais cedo, né? Faz uma limpeza para retirar mesmo toda a sujeira daquela maquiagem, toda a sujeira de oleosidade e toda a sujeira do dia a dia. Perfeito, porque é o que a gente colocou, né? É mais uma camada nesse processo aí. Exatamente. O nosso cílios, ele funciona como uma barreira natural contra agentes externos, né? Se você tem esses cílios contaminados, né, por maquiagem, sujeira do dia a dia, misturado com oleosidade da pele, ele passa a ser um fator causador de doenças, vírus, bactérias podem entrar nesses locais e entrar no olho. Vanessa aqui, não é? A gente está falando da questão aí, né, ligada à estética, maquiagem, etc. Ela coloca aquela tradicional receitinha que a gente vê muitas pessoas usando para olheiras, que é colocar rodela de pepino sobre os olhos. Que risco você corre aí com isso? Isso é uma coisa bem tradicional, né? Na realidade, não vai causar mal nenhum, né? O que as pessoas Só não pode temperar o pepino. Exatamente, de preferência sem tempero, né? O que acontece muito, as pessoas colocam o pepino gelado, né? E o que acaba aliviando é o fato de estar gelado. Então, normalmente, contato com água, né? Coloca gelado no olho e aquele gelinho ali que acaba indo para o olho acaba melhorando. Um soro gelado no algodão faria o mesmo efeito. Né? Não precisa pôr o pepino, né? Mas também problema não vai ter nenhum, não. Isso aí a gente fica tranquilo. O que não pode, o que a gente pede para evitar por exemplo, as pessoas às vezes colocam arruda, né? E numa água e pingo nos olhos, né? Isso aí a gente deve evitar.
porque aí pode ter água contaminada, mesmo a planta está contaminada, né? E isso aí pode favorecer o aparecimento de conjuntivites. Perfeito. Mas a opção do algodãozinho com soro gelado... Exatamente. É melhor porque você está hidratando, inclusive, que ajuda no período. Então você pega, por exemplo, a pessoa machucou o joelho, que você vai no ortopedista, a primeira coisa que ele fala para você é fazer gelo, né? Porque o gelo, ele é um agente anti-inflamatório meio que natural, né? E se você, no olho, você não vai colocar gelo, né? Obviamente, mas a compressa gelada, né? Ela acaba tendo um efeito similar à compressa de gelo que a gente acaba fazendo para machucados normais do nosso corpo. Muito bom. Também a Laura aqui, não é, questionando uma outra questão, as pessoas têm feito muito a chamada harmonização facial, mudanças e etc. Ela pergunta, né, se existe algum risco, por exemplo, né, toxina botulínica e tal, né, se isso pode gerar algum problema ocular. Essa é uma questão que tem duas coisas que eu queria comentar. As harmonizações faciais, a aplicação de botox, isso feito pelo profissional adequado, isso não traz problemas para os nossos olhos, né? Agora, uma coisa que a gente tem visto com muitas complicações são os alongamentos de cílios, né? Porque o alongamento de cílios, ele vai de encontro a tudo que a gente está falando aqui até agora. O grande problema do alongamento de cílios é que ele dificulta a higienização dos cílios. Aliás, é até contraindicado você higienizar, porque se você for higienizar os cílios, vai sair aquele alongamento, né? Não, e o produto pode, né, exatamente, usado no alongamento, e o produto pode cair, irritar os olhos. Então, eu tenho atendido com muita frequência complicações pelo uso do alongamento, né? Então, o alongamento eu acho que deve ser usado com muito cuidado e por um período de tempo curto, né? Então, a gente recomenda aí que a cada uma semana, pelo menos, o alongamento seja retirado, a pessoa fique uns 3 dias sem o alongamento, faça uma boa higienização dos cílios para depois recolocar, né? E na prática, a gente não vê isso. As pessoas colocam o alongamento e ficam por 2, 3 semanas aí com esse alongamento, né? Então, eu acho que na questão da estética, eu acho que é isso que mais me preocupa, é isso que eu mais tenho problemas no meu dia a dia do consultório. Muito bom. E é importante isso, né? Porque às vezes a pessoa vai por uma questão, por um desejo estético, né, e acaba tendo uma complicação de saúde completamente evitável. Exatamente, né? Então essa orientação, ela tem que partir do profissional que faz esse trabalho, né? E eu acho que a gente vê muito pouco isso, né? Então é muito diferente, você vai colocar um alongamento de cílios para você ir a uma festa, é diferente de você colocar o alongamento de cílios para ser aquilo, eu vou usar isso para a vida toda, né? Então, eu acho que isso aí tem que haver cuidado mesmo, tem que haver uma melhor orientação dos profissionais que fazem isso e sempre, se você usa o alongamento de cílios, você tem que ter a consulta no oftalmologista muito mais de perto para que ele possa fazer as orientações adequadas. Perfeito. Cristina, parabenizando aqui pelas informações, não é? Diz que já teve muitos problemas ligados aos olhos e só melhorou aí justamente quando adotou uma rotina, como a gente falava, de higienização, de cuidados, etc. E a partir do momento que ela começou a usar o óculos para a vista cansada, e ela pergunta isso, né? O óculos também é uma barreira de proteção? O óculos é uma barreira de proteção e também, quando a gente está usando o óculos, a gente acaba forçando menos a nossa visão. Se você força menos, você pisca mais. Porque quando a gente está concentrado ali em alguma atividade, é natural você ficar ali forçando e isso você pisca menos. Se você pisca menos, você deixa o seu olho mais exposto. Então o óculos acaba funcionando nesse sentido, né? E a questão da rotina de higienização, isso o próprio nome fala, você tem que adquirir uma rotina. E toda a rotina, às vezes no começo, ela é difícil.
Mas depois que você pega o jeito, depois que você começa a experimentar os benefícios que aquilo está te trazendo, isso passa a ser automático. E você fica incomodado se não seguir aquela rotina. Perfeito. E também ele dificulta a questão né, de levar a mão aos olhos Claro. de maneira involuntária. É um hábito, né, todo hábito saudável, toda rotina que é para uma vida saudável, ela é muito bem-vinda, né? Então, eu acho que isso aí não custa nada. Muito bom. Doutor, quero agradecer sempre aqui a participação conosco, né, com dicas valiosas. Espero que as pessoas redobrem um pouquinho os seus cuidados, especialmente nesse período, não é? E fica sempre o convite aqui para interagir conosco. Eu que agradeço, né? Espero que a nossa conversa aqui tenha servido aí para as pessoas, né? A gente sempre conversa isso aqui fora do ar aqui, que as pessoas têm que ter o hábito da prevenção, né? Então, nesse pós-pandemia aí, né? As pessoas estão retomando agora os exames de rotina e a gente espera que isso seja normalizado em breve, né? Para que a gente trate cada vez menos de doenças e sempre orientando em prevenção.